Maiores rentabilidades para os seus investimentos. Quem aqui disser que não quer isso é um grande mentiroso. Mentiroso também são aquelas pessoas que te vendem uma fórmula mágica, uma estratégia específica que garante maiores rentabilidades. Porém, existe uma forma não de garantir, mas de aumentar a expectativa de retornos da sua carteira de longo prazo, baseando-se em estudos e dados históricos reais, ou como os mais cultos gostam de falar, baseando-se em dados empíricos. E essa forma é através dos fatores. E é sobre eles que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes de te contar tudo o que você precisa saber sobre esses fatores que tendem a aumentar a expectativa de retornos da sua carteira no longo prazo, correndo mais riscos, é importante a gente entender como chegamos até aqui, um pouco do histórico dos fatores, o que eles significaram no mundo das finanças e quais foram os principais nomes que fizeram com que essa descoberta revolucionasse os investimentos nas últimas décadas. E para isso vamos voltar lá para a década de 60, onde 4 sujeitos, Jack Trainer, William Sharpe, John Lintner e John Mawson, introduziram ao mercado o que ficou conhecido como CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model. Esses 4 sujeitos se inspiraram em um trabalho previamente feito por Harry Markowitz na década de 50. O trabalho de Markowitz foi intitulado como Modern Portfolio Theory, ou a teoria dos portfólios modernos. E essa teoria revolucionou o mercado financeiro por não olhar apenas para cada ativo individualmente. A teoria dos portfólios modernos, a MPT, como a gente chama, Modern Portfolio Theory, olha para um conjunto de ativos que constitui uma carteira e qual que é a constituição ideal para cada um dos investidores. Segundo Eugene Fama, e guardem bem esse nome que a gente vai falar mais sobre ele nos próximos vídeos, antes da descoberta do MPT e do CAPM, do CAPM, as finanças mundiais eram inexistentes. Todas as teorias antes dessas duas eram baseadas apenas em achismos. Voltando para o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, ele tem como objetivo precificar os ativos e entender da onde que vêm os seus retornos. A sua fórmula, eu vou pedir para o editor deixar ela aqui na tela. E calma que você não precisa nem decorar ela, nem entender ela, ainda que você queira investir nos fatores. Essa fórmula foi responsável por descobrir o primeiro fator do mercado financeiro. Esse fator é o beta, e ele é representado pela letra beta, como vocês veem aqui na fórmula, e ele é responsável por explicar aproximadamente 2/3 dos retornos acima do retorno livre de riscos de qualquer ativo, aproximadamente 65% dos retornos acima do retorno livre de risco. E já já você vai entender a importância dessa afirmação. O beta é o representante do risco sistemático do mercado, ou seja, o risco que você corre ao investir em ações, ao se expor ao mercado de renda variável. Para você entender melhor essa afirmação e o que é o beta, digamos que você coloque o seu dinheiro no que a gente conhece no mercado financeiro como ativo livre de risco, que seria a dívida do governo americano de menos de um mês, os Treasury Bills de curto prazo. Investindo nesses ativos, nos Treasury Bills de curto prazo, você está emprestando dinheiro para o governo americano, que está entre os governos mais sólidos do mundo, em uma das moedas mais sólidas do mundo, o dólar. Ou seja, é considerado que você não está correndo risco nenhum, pois a duração desse empréstimo é muito pequena e a confiança naquele que está pegando esse empréstimo é extremamente grande. Voltando para a fórmula do CAPM, esses ativos são conhecidos como ativos livres de risco, os títulos do governo americano de curto prazo, ou Risk Free Rate, representados pela letra RF nessa fórmula. E ao colocar o seu dinheiro nesses ativos, você sabe exatamente quanto você receberá e exatamente quando você receberá. Você não corre risco nenhum com ativo livre de risco. Já ao investir em ações, ao se tornar sócio de empresas, naturalmente você corre mais risco, porque você não tem garantia nenhuma de qual será o seu retorno. E é justamente por correr esse risco a mais que a expectativa de retornos futuros desses seus investimentos tem que ser maiores do que a expectativa de retornos do ativo livre de risco. E esse risco a mais, o risco das ações, o risco do mercado de renda variável, é representado
pelo beta, que é o primeiro fator da nossa lista. E agora voltando para nossa história, de volta para a década de 80 dessa vez, tanto beta quanto CAPM eram a base das finanças mundiais. Até essa época, as pessoas acreditavam que ao adicionar mais risco à carteira através da renda variável, naturalmente aumentaríamos a expectativa de retornos. Então, se a gente está adicionando beta a uma carteira, a gente está naturalmente adicionando retorno a ela também. E qualquer retorno acima do beta, até essa época, era explicado por uma certa habilidade do gestor ou do investidor por trás daqueles investimentos. Ou seja, até a década de 80, se a gente olhasse para duas carteiras, as duas carteiras com o mesmo beta, digamos 1.5 de beta, e uma delas estivesse rendendo mais, as pessoas acreditavam que o responsável por aqueles investimentos que estavam rendendo mais tinha uma habilidade acima da média, sabia de algo que os outros não sabiam, era diferenciado. Acreditava-se também que quanto maior o beta, maior seria o retorno, então bastava adicionar beta à carteira, adicionar cada vez mais risco à carteira, que teríamos maiores retornos. E essas duas crenças de maiores betas e maiores retornos, ou de retornos maiores explicados pela habilidade do gestor, não durou muito tempo. Infelizmente, até hoje, principalmente no Brasil, eu vejo essa ilusão sendo propagada. Eu vejo gestores de fundos dizendo que eles têm essa habilidade divina, que eles têm esse diferencial, que eles são capazes de entregar um retorno maior correndo o mesmo nível de risco que a gente conhece no mercado financeiro como alfa, e obviamente cobrando muito caro por esse tipo de habilidade, mas isso não passa de uma ilusão. Aqui nos Estados Unidos, essa ilusão acabou sendo desmistificada no começo da década de 90 pelo Eugene Fama. Lembra que eu citei o nome dele no começo do vídeo? Eu falei que a gente ia falar muito mais sobre ele. Ao lado de Kenneth French, para ser mais exato, em 1992, eles publicaram um artigo que revolucionou novamente o mundo das finanças, que foi intitulado The Cross-Section of Expected Stock Returns, e além do beta, trouxe dois novos fatores, duas novas explicações para esses retornos acima da média com o mesmo beta. Lembrando que esses dois novos fatores já haviam sido descobertos por outras pessoas, por outros estudiosos, mas foi a primeira vez que eles foram unificados dentro de um único estudo. Indo além, Fama e French, em 2014, adicionaram outros dois fatores, trazendo essa lista de 3 para 5 fatores, no que hoje é conhecido como Five Factor Model. E além do beta, do tamanho e do valor, que a gente já vai falar especificamente sobre cada um deles, foram adicionados o quarto fator, que é o lucro, e o quinto fator, que são investimentos, que juntos formam o que a gente conhece como fator qualidade. E é importante salientar que esses dois últimos fatores, lucro e investimentos, ainda não foram 100% aceitos pelo mercado financeiro, pelos acadêmicos das finanças, e muitos deles ainda consideram o modelo de 3 fatores, o Three Factor Model, que é o beta, tamanho e valor, como sendo um modelo muito mais eficiente. E já já a gente vai ver quais são as características fundamentais para um fator ser aceito pelo mercado, ser considerado realmente um fator, e por que que esses dois últimos e alguns outros fatores que muita gente comenta por aí, como por exemplo o momentum, não são tão bem aceitos pelo mercado financeiro mundial. Mas antes de falar individualmente sobre cada um desses fatores, tamanho, valor, investimento, lucro, momentum e tantos outros, que é o que eu vou fazer no próximo vídeo aqui no canal, a gente tem que entender primeiro o que são os fatores e quais são essas características indispensáveis para que eles sejam considerados fatores. E é importante a gente se aprofundar nessas características porque, principalmente depois da descoberta desses fatores e do Eugene Fama ter ganho o Prêmio Nobel de 2013, baseado nesses estudos, centenas de outros fatores surgiram, a grande maioria deles sendo inúteis. Então vamos entender o que é um fator e o que ele precisa para ser considerado academicamente. Pois bem, fatores são características quantitativas, ou seja, que podem ser mensuradas, compartilhadas em um conjunto de ativos. E essas características são, em sua maioria, responsáveis por retornos maiores, acompanhadas de riscos maiores, como a gente viu, que é o caso do beta. Quando você investe nos mercados de ações, você está correndo mais riscos, esperando um retorno maior por isso. E para que um fator seja considerado válido no mercado financeiro, ele precisa de 5 principais características. A primeira delas é a persistência, ele precisa ser provado ao longo de diferentes épocas. De nada adianta você investir num fator hoje e daqui 20 anos ele não ser mais válido, ou ele existir na década de 60 e na década de 90 ele não ser mais eficiente. O fator precisa de histórico e de persistência ao longo das décadas. A segunda característica fundamental para um fator é a penetração, ou seja, ele precisa ser válido em diversas regiões do mundo, em diversos setores do mundo. De nada adianta a gente
descobri um fator que é muito válido em mercados emergentes, mas quando traduzido para mercados desenvolvidos, ele não tem a mesma eficiência. Ele precisa ter uma penetração ao redor do mundo inteiro para que ele seja considerado um fator. E essa, inclusive, é uma dúvida que muita gente tem. A gente fala sempre sobre os fatores no mercado americano, sobre investir em empresas pequenas de valor no mercado americano. E aí muita gente tem a dúvida, tá, mas será que essa mesma estratégia funciona para mercados desenvolvidos? Para a Europa, Japão, Austrália? Ou então para mercados emergentes? E é justamente a penetração desses fatores, a eficiência deles em diversos mercados que faz com que eles sejam aceitos. A terceira característica fundamental dos fatores é a robustez, ou seja, ele precisa ser testado em diferentes situações e não anulado por pequenas variações. Então o fator ele precisa entregar resultados, independente se a gente tem grandes períodos de crise ou independente se alguma mudança no mercado existe. A quarta característica importantíssima também, que inclusive anula alguns fatores que muita gente gosta, é que eles precisam ser aplicáveis, principalmente falando-se em custos de operações. De nada adianta existir um fator, só que para você investir nele, para você se aproveitar dele, os seus custos de operação, suas corretagens, impostos, custos diretos e indiretos, anulem completamente a sua vantagem. De nada adianta ter um fator que é muito caro seguir. E a quinta característica de um fator é que ele precisa ser explicável, ou seja, a história por trás dele, os motivos para ele funcionar precisam fazer sentido. E tanto essa característica de ser explicável, quanto a anterior que a gente falou de ser aplicável, é o que faz justamente o fator momentum não ser tão bem aceito pelo mercado financeiro. O fator momentum significa você comprar aquelas ações que já subiram muito depois de determinado período. E você, ao aplicar esse fator, está indo totalmente contra o fator valor, que é um dos primeiros fatores descobertos que aplica justamente em ações mais baratas. O fator momentum também inclui diversas negociações o tempo inteiro. Isso acaba tornando ele muito caro, o que prejudica a aplicabilidade desse fator. Mas a gente vai falar mais sobre esses detalhes no próximo vídeo. Voltando para falar dos fatores, a grande beleza dessas características é que elas permitem que um investidor consiga melhores resultados sem a necessidade de fazer stock picking, sem a necessidade de descobrir qual que é o ciclo de mercado, de adivinhar a melhor hora de entrar e sair das suas posições, coisa que ninguém é capaz de fazer com consistência no longo prazo. Os fatores permitem que o investidor individual, você que está aqui me assistindo, consiga ótimas rentabilidades sem ter que pagar caro para um gestor de fundo ou para um assessor te ajudar a fazer isso. Eles são extremamente simples de se aplicar. Porém, antes de você se animar muito, saiba que ao aplicar os fatores, você estará correndo riscos maiores e nem todo mundo tem a capacidade de aguentar esses riscos no longo prazo. Então é importantíssimo que antes de você aplicar os fatores na sua estratégia, você entenda o que eles são e quais são esses riscos envolvidos, para você não fazer alguma besteira e acabar piorando ainda mais a sua rentabilidade. E fica tranquilo que eu vou abordar justamente esses tópicos nos próximos 2 vídeos aqui do canal. E agora que você sabe o que são os fatores, características que explicam maiores retornos correndo mais riscos, um pouco da história do mercado financeiro até chegarmos até os fatores e quais são as principais características que eles precisam para serem aceitos e considerados fatores, eu peço para você se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. O próximo vídeo que eu vou lançar daqui a alguns dias vai falar individualmente sobre cada um dos 5 fatores do 5 Factor Model do Fromm & French, abordando cada um dos seus riscos e comentando as melhores formas de investir em cada um deles, para quem que faz sentido cada um deles. E caso você esteja assistindo esse vídeo aqui alguns dias depois de ele ser lançado e esses próximos vídeos já estejam no ar, eu vou deixar eles aqui na tela para você já ir direto para eles. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi abordado no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.